E aí galera, olha só o lençol que foi feito pra mim, ok? Esse aqui é nosso, beleza? E aí, aquele é o que vai em cima. O que que tem de diferença nesse lençol, pastel? Isso aqui, galera, ó. Isso aqui que tem de diferença nesse lençol. Tá ok? Lençol impermeável. Tá bom? Impermeável. Positivo. Preço só com consulta. Fabricação com consulta também. Beleza? Esse é o novo lençol aí do chofer aí. Positivo.